Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso terceiro e último vídeo do nosso desafio dos 12 dias. Espero que tenham gostado e fiquem ligados que sempre vai ter novidades aí também para vocês nas nossas redes sociais, no meu perfil no Instagram, tá certo? E hoje o nosso último tema que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho é sobre fome, mastigação e os sinais que o nosso corpo manda pra gente. Como vocês já sabem, eu tô aqui com a minha colinha para não perder nada e para a gente tentar ser o mais breve possível, mas sem deixar de passar nenhuma informação. Bom, então a primeira coisa que eu queria que a gente falasse rapidamente é sobre os sinais do nosso corpo. É muito importante a gente ouvir e prestar atenção o que o nosso corpo está falando com a gente. Então, por exemplo, quando a gente está com uma febre, é o nosso corpo dizendo que tem alguma coisa errada, que tem uma infecção, que tem algo acontecendo. E a gente não pode simplesmente deixar esse sintoma de lado e não fazer nada por isso. E muitas vezes, quando a gente fala sobre alimentação, sobre o nosso corpo, a gente vai deixando vários desses sinais de lado, como por exemplo o sinal da fome, o intestino, o funcionamento do nosso intestino, é muito importante a gente prestar atenção. Sinais como dores de cabeça, gases, dor de estômago, muitas coisas são o nosso próprio corpo falando com a gente que tem alguma coisa acontecendo e na correria do dia a dia a gente deixa de lado. Então, quanto mais a gente conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos sinais, as nossas dificuldades, melhor e mais fácil vai sendo para o nosso cuidado e para o nosso acompanhamento. Então, quando a gente fala sobre a alimentação em si, uma das coisas muito importantes, uma primeira coisa muito importante é a gente parar, respirar, fica tranquilo e pensa, o que meu corpo está me dizendo? Como que está a minha fome? Qual foi a última refeição que eu fiz? Porque muitas vezes a gente vai no automático. Seja porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas, seja porque eu estou seguindo uma dieta restritiva, seja porque eu vi alguém falando de alguma coisa, ou seja porque chegou um bolo, chegou um doce, chegou alguma coisa diferente e eu quero comer porque eu vi aquilo ali. E aí, às vezes, a gente acaba indo no automático sem nem parar, pensar, respirar e analisar a situação. Então, a primeira coisa é realmente parar. Pensa, qual foi a minha última refeição? Quanto que eu tô de fome? Eu tô com fome mesmo ou eu tô com vontade de comer? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber diferenciar. Porque às vezes eu tô com vontade de comer um bolo porque saiu aquele cheiro de bolo fresquinho. Só de eu falar já dá água na boca de muita gente, né? E às vezes não tô nem com fome, mas me deu vontade de comer. E aí, quando a gente aprende a lidar e separar essas coisas, tudo vai ficando muito mais fácil da gente conseguir seguir. Então, depois que eu parei, que eu respirei e eu analisei a situação, a outra dica que eu gosto de dar e gosto de passar é: dê uma nota para sua fome, o quanto você está de fome naquele momento. Então, eu estou com uma fome 10, eu estou com uma fome 3, eu estou com uma fome 5. Analisa, vai fazendo isso todos os dias em todas as suas refeições. E na hora de servir o seu prato, na hora de preparar o seu lanche, se eu estou com uma fome 7, prepara um lanche, prepara uma refeição com uma quantidade menor, tá? Por quê? Qual que é a ideia? Na hora também do processo ali de alimentação, é importante que a gente faça isso com muita calma. Eu vou falar daqui a pouquinho só sobre isso. Mas você serve uma quantidade menor, analisa e vê, eu preciso comer mais um pouco ou não? Aquilo ali já foi suficiente. Porque às vezes eu vou estar com uma fome 7, mas eu vou servir um prato 10. Às vezes eu tenho um hábito de comer sempre mais ou menos a mesma quantidade, eu vou no self-service e coloco meio quilo de comida. E aí, hoje eu não tô com tanta fome, eu tomei um café reforçado e eu poderia ter colocado uma quantidade muito menor. Então, analisa, se você sentir necessidade, você repete, você come mais alguma coisa. Se não, a gente já vai ser suficiente com aquilo ali. E, gente, é muito importante que essa nota para sua fome, para os sinais, para o seu corpo, você faça isso frequentemente. Não deixe o seu corpo chegar num 10 de fome. Porque na hora que a gente está lá varado de fome, horas e horas sem comer, a gente está irritado, a gente está estressado e a gente quer partir para o caminho mais rápido. Então, é muito importante nesse momento você também. Claro, vai ser mais difícil respirar, então por isso que a gente precisa prestar atenção. Opa, agora eu tô com uma fome 3, agora eu já tô com uma fome 7, então já tá na hora de eu levantar a bunda e ó,
preparar alguma coisa. Ou então, se eu não vou conseguir, pensar em alguma alternativa para isso. Porque senão a gente vai ficar vivendo apagando incêndio, tá? E a gente acaba não se programando. Então, ao longo do seu dia, pensa, opa, agora eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho, eu já tô com uma fome 3. Eu não sei quanto tempo essa reunião vai durar. Então, eu já vou pegar ou um biscoito, ou uma fruta, ou uma castanha, vou deixar aqui do meu lado, porque qualquer coisa durante a reunião eu vou lá e belisco alguma coisinha. E não, a reunião acabou mais cedo, então eu vou parar e vou fazer o meu lanche. Quando a gente se programa, isso ajuda a gente a controlar muito mais. E entenda também que a refeição ela vai variar de acordo com a sua fome. Então, se eu tô com uma fome 10, se eu tô com uma fome 18, numa escala de 0 a 10, não adianta também eu querer ir para a cozinha e preparar alguma coisa. Na hora que eu tô cansada, estressada do dia, final do dia, cheguei do trabalho lá cansada e morta de fome, eu não vou lavar salada, lavar alface, picar tomate, fazer omelete, não sei o que e tal. Não vou. Então, a gente precisa não deixar chegar nessa fome, mas se programar. Se eu tô com uma fome tão grande, eu vou comer uma banana e aí vou preparando alguma outra coisa. Ou então, eu vou pegar alguma coisa que já estava pré-preparada na geladeira e já vou matar minha fome, tá? Então, programe o que você vai comer de acordo com a sua fome. Tanto com a nota, quanto o tempo que você tem, quanto o tempo de preparo, daquela refeição. E o segundo e último ponto que eu queria falar, então a gente já falou dos sinais do nosso corpo, que é muito importante a gente prestar atenção, e a gente falou da fome, o sinal da fome, que é algo que a gente precisa respeitar e dar uma nota. E o terceiro ponto que eu quero falar é sobre mastigação. Muitas vezes a gente come muito depressa, a gente não presta atenção nem no que a gente está comendo, às vezes a gente está fazendo outra coisa e está comendo, e quando viu, já, ó, acabou. E aí, pessoal, a gente acaba comendo muito mais do que precisa. Por quê? Quando a gente está com fome, o nosso sistema de saciedade, ele tem um mecanismo tanto cerebral quanto o mecanismo do estômago. Quando o estômago está cheio, ele manda uma informação para o meu cérebro de que, opa, parou, chega, não preciso mais, tá? E o meu cérebro também. Tanto é que muitas vezes, quando a gente está cozinhando, está preparando alguma coisa, o nível de fome até diminui, porque a gente já vai ficando saciado só com o cheiro, só com a visão, só com o paladar, porque o cérebro já está entendendo. Mas o primeiro processo mais importante é o da mastigação. Então, é crucial que a gente possa aprender a mastigar corretamente e mastigar lentamente. Isso vai ajudar a gente a comer muito menos. Então, gente, deu uma garfada, colocou o garfo na boca, larga o garfo. Mastiga, mastiga, mastiga e só dá outra garfada depois que você já engoliu. Você vai ver que você vai acabar comendo muito menos do que comeria se fosse, ó, na correria ali, tá? Então, mastiga, come com muita calma, aprecia, sente o cheiro. E uma coisa que é muito importante, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, o nosso prazer com relação à alimentação, ele tá aqui. Quando ele desce, a gente já não sente mais muita coisa. O nosso prazer, quando o alimento passou por aqui, é só a sensação de cheio. Mas o nosso prazer tá no ver, tá no sentir e tá no paladar. Então, se a gente come muito depressa, a gente também não aprecia. E aí, ao invés de um brigadeiro, ou então um quadradinho, ou uma fileirinha de chocolate me deixar satisfeito, eu preciso comer uma barra inteira, porque eu nem apreciei. Então, faça esse exercício. Não é doideira não, tá, gente? Mas existem técnicas de verdade para isso, que é o que a gente chama de mindful eating. Depois, quem quiser pesquisar. Mas aprecia o que você está comendo, sente o cheiro, coloca um pedaço na boca, deixa ele ali, né? Se for um chocolate, por exemplo, desmanchando na boca devagar. E você vai ver que talvez, ao invés de uma barra inteira, uma fileirinha ou 1, 2, 3 quadradinhos já vão ser suficiente para matar a sua vontade, para ajudar e para te dar esse prazer. Isso tanto com os alimentos doces quanto todas as refeições, tá certo? Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida ou dificuldade, coloca aqui embaixo nos comentários ou manda mensagem lá no WhatsApp, que vai ser um prazer respondê-los. Espero que tenham gostado durante esses dias e foi um prazer enorme estar com todos vocês. Um beijo enorme.